Olá, olá. Vamos responder mais uma questão? Então vamos lá. Veja que a banca ela trouxe uma historinha, aqui é a historinha, e depois trouxe uma pergunta para você dizer se está certo ou errado. Né? Então vamos para a pergunta. Nem é preciso ler essa historinha, tá? Veja bem. O prazo para o término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. A pergunta exige o conhecimento do candidato sobre o artigo 10 do CPP. Então, você já estudou o artigo 20? Você já estudou a súmula vinculante 14? Agora, a banca diz que você deve estudar o artigo 10 do CPP. O artigo 10 do CPP menciona qual é o prazo que o delegado tem para concluir o inquérito. E se você ler o artigo 10, que nós vamos ler agora, você concluirá que o delegado tem um prazo de 10 dias para finalizar os seus trabalhos de investigação no inquérito e enviar o inquérito para o juiz. Se o investigado estiver preso, tá? E se o investigado estiver solto, esse prazo será de 30 dias. Basta você ler o caput do artigo 10 para você compreender essa informação, tá? Beleza. Assim, de logo, eu já adianto que essa questão está correta. Tá? Está corretíssima essa questão. Ela não está perguntando sobre o prazo de 10 dias ou sobre o prazo de 30 dias. Não. Ela está perguntando sobre o dia que esse prazo é iniciado. Qual é o dia que é considerado como início? Tá? Então, vamos ler o artigo 10? Veja só. Ó, o inquérito deverá terminar no prazo de 10... Primeiro, tudo que está aqui no artigo 10, olha, tudo é importante. Tudo é importante. Então, vamos lá. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Se o indiciado, o investigado, tiver sido preso em flagrante. Preso em flagrante. Beleza. Então, realizou-se a prisão em flagrante do investigado. Pronto, nesse momento começa o prazo de 10 dias para ser concluído o inquérito. Ok. Aí vem a segunda opção, que é a prisão preventiva. Preso preventivamente. Ó. Ou, aqui, ó, prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou se o indiciado estiver preso preventivamente, que é a prisão preventiva. Tá? A prisão em flagrante é aquela que não precisa de decisão de juiz. Tá? O cara está cometendo o crime e aí o policial chega lá e na hora e prende o cara. Prisão em flagrante. Não precisa de ordem de juiz. O crime está acontecendo. O policial tem que prender. Tá? Beleza. E a prisão em flagrante é aquela que o juiz tem que mandar alguém cumprir. Né? O juiz vai fazer uma decisão ordenando a prisão de certa pessoa. Beleza? Ok. Então, assim, entenda essa pequena diferença aí entre prisão em flagrante e prisão preventiva, tá? Beleza. Aí vem, ó, contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então perceba o seguinte, ó, contado o prazo, aqui tá dizendo quando é que vai ser contado, qual é o dia considerado para se contar o prazo de 10 dias do réu preso. Nesta hipótese, essa parte aqui, nesta hipótese, está se referindo à prisão em flagrante. Prisão em flagrante. A prisão preventiva, preso preventivamente, tá? Então, assim, quando o cara é preso preventivamente, o prazo é contado do dia em que for cumprida a decisão de prisão preventiva. Imagina o seguinte cenário. João foi preso em flagrante, estava cometendo um crime, foi preso em flagrante no dia 1/1/2010. Beleza. Aí, o João foi para a delegacia, tudo preso em flagrante, tá? O delegado manteve a prisão em flagrante, não sei o quê.
Aí 24 horas depois o delegado enviou o auto de prisão em flagrante para o juiz. E o juiz decidiu converter o flagrante em prisão preventiva, já no dia 2 de janeiro de 2010. Tá, o que o juiz faz? Converte, e aí o oficial de justiça vai lá cumprir a prisão preventiva, vai entregar o mandado de prisão preventiva pro preso, que já está preso, vai falar, ó cidadão, você está preso aí por causa da prisão em flagrante. Mas você vai continuar preso porque agora foi decretada a prisão preventiva. E a prisão preventiva não tem prazo, doutores. Tá? Beleza. Então perceba que o prazo do inquérito, no caso da prisão preventiva, será contado desde o dia em que for cumprida a ordem de prisão preventiva. Então, nesse caso aí, perceba, o prazo de 10 dias do delegado vai ser contado do dia 2, que foi a data do cumprimento da prisão preventiva, e não do dia 1, que foi a data da prisão em flagrante. Você está entendendo a diferença aqui? Essa é a interpretação aqui do artigo 10, caput do CPP. Beleza? Então, tome cuidado com isso. Aí a parte final do artigo 10 do CPP fala do prazo para o delegado concluir o inquérito e enviar para o juiz quando o cidadão investigado estiver solto. Né? O cidadão não está preso, ele está solto, por isso que o delegado tem um prazo maior, um prazo mais elastecido aí de 30 dias. Beleza? Ok, então perceba que esse caput do artigo 10 é riquíssimo de informações. Tá? Então imagine um outro cenário, voltando aqui para o início, ó. Eu falei que o João foi preso em flagrante, depois foi convertida a prisão em flagrante para a prisão preventiva, né? Beleza. Só que imagine um outro cenário, imagine o cenário de Pedro. O Pedro, o juiz determinou a prisão temporária dele. A prisão temporária só pode ser decretada durante o inquérito, etc, etc. Tem um prazo de 5 dias e tudo mais, tá? Beleza. Aí o cara foi preso no dia 1 de fevereiro de 2010. 1/2/10. Preso com a prisão temporária. Foi preso por causa da prisão temporária. Aí, no dia 5 de fevereiro, o Ministério Público pediu para o juiz converter a prisão temporária em prisão preventiva. Que a prisão preventiva não tem prazo, não existe prazo para prisão preventiva. Então, lembre-se, prisão temporária é totalmente diferente de prisão preventiva. Tá, aí o promotor pediu, o juiz foi lá e decretou a prisão preventiva. Converteu o que era prisão em temporária, converteu para prisão preventiva. Tá. O oficial de justiça foi lá, o cara já estava preso, falou, cidadão, você está preso, vai continuar preso, porque agora foi decretada a prisão preventiva. Beleza. O prazo do inquérito vai ser contado da data do dia 5 de fevereiro, que foi a data do cumprimento da ordem de prisão preventiva. E não do dia 1º de fevereiro, que era a data da prisão temporária. Beleza? Tranquilo? Bom, espero que tenha entendido essa parte. Tá. Agora, vamos ler o parágrafo 1º. Ó. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao competente juiz, ao juiz competente. Beleza, isso aí o delegado, quando ele concluir o inquérito, vai fazer um relatório, vai opinar, dizendo se acha que o cara é culpado, se acha que o cara é inocente, e vai enviar para o juiz. É isso que o delegado vai fazer. Vai enviar o relatório para o juiz. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Beleza, isso aqui significa que o delegado, quando ele não conseguir, por exemplo, ouvir uma testemunha que mora, sei lá, em outro estado, ele vai dizer, excelência, eu não consegui ouvir outra testemunha, fulana de tal, porque a fulana de tal mora no lugar tal, no outro estado assim, assim. Aí ele vai colocar lá o endereço, tudinho, o nome da testemunha, para que, se o juiz quiser, o juiz que ouça aquela testemunha, tá? Beleza. Aí vem o parágrafo 3º, ó. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, olha aí, a autoridade poderá requerer ao juiz devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Isso aqui significa o seguinte, vou até colocar que isso aqui é importante. Vou colocar de negrito porque é importante.
o prazo de 10 dias, quando o réu estiver solto, o CPP não admite prorrogação. Tá? Então, tipo assim, o cara foi preso. 10 dias depois da prisão, o delegado não enviou o inquérito para o juiz, tem que soltar o cara. Simples assim. Não tem o que se discutir. Passou o prazo de 10 dias para concluir o inquérito, solta o investigado e acabou. Simples. Beleza? Agora vamos supor que o cara já está solto. O prazo é de 30 dias. Quando o cara está solto é 30 dias, beleza. Aí passou 30 dias, o delegado não concluiu o inquérito, não enviou para o juiz. O que acontece? O delegado faz um pedido para o juiz para prorrogar o prazo de 30 dias. Aí o juiz pode prorrogar o prazo de 30 dias, é claro, por meio de uma decisão fundamentada. O juiz tem que motivar, tem que indicar os motivos pelos quais está prorrogando o prazo de 30 dias para se concluir o inquérito. Beleza. Ok, então o artigo 10 caput e o artigo 10 parágrafo 3º são importantíssimos. Se você não entendeu, volte o vídeo e reveja as explicações. Leia o artigo, pelo amor de Deus. Leia o artigo. Tente entender o artigo antes mesmo de eu explicar. Tá? Porque o que vai cair na prova, repito, é o artigo da lei. É a redação da súmula do STF, do STJ. Não é as minhas explicações, não são as minhas explicações que cairão na prova. Simples. Então não espere por mim. Estude por si mesmo. As informações que eu estou trazendo aqui são informações para que haja uma contribuição no seu aprendizado. Mas leia os artigos do CPP. Principalmente esses artigos que eu estou falando aqui nas aulas. Beleza? Então, como você percebe, como você pode perceber, a questão aqui da CESP do STJ 2018 está correta. Porque, perceba só, ela perguntou qual é o dia que você tem que considerar como o início do prazo dos 10 dias para o delegado enviar o inquérito para o juiz. E a gente já viu. Se for prisão em flagrante, o dia da prisão em flagrante. Beleza? Então, anote aí no seu papel, anote agora. Se for prisão em flagrante, o prazo do inquérito vai ser contado do dia da prisão em flagrante. Se for prisão preventiva, o prazo do inquérito vai ser contado do dia da prisão preventiva, do dia da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou da prisão temporária em prisão preventiva, tá? Do dia que se executar a ordem de prisão preventiva, é desse dia que vai ser contado o prazo para concluir o inquérito e enviar o inquérito para o juiz. Prisão temporária. O dia que a pessoa for presa de forma temporária, como a prisão temporária é 5 dias, o prazo do inquérito vai iniciar aí nesse dia da prisão temporária, mas se caso a prisão temporária for convertida em prisão preventiva, você vai desconsiderar o dia da prisão temporária e vai considerar o prazo da prisão preventiva. A conversão da temporária em preventiva, tá? Beleza. Veja só. O prazo para o término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Exato, é o caput do artigo 10 do CPP. Beleza? Não precisou você saber inúmeras informações. Não, bastou você saber o caput do artigo 10, né, do CPP. Beleza? Então, a historinha nem precisa ler, mas vamos só por encargo de consciência, veja só. Vamos ler só por encargo de consciência? Veja só. Pedro teve a prisão temporária decretada no curso de uma investigação criminal, no inquérito. Tá? Ao final de 5 dias, porque a prisão temporária é 5 dias, né, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação, ou seja, da prisão, em prisão preventiva. E o juiz concedeu a conversão. Aí a CESP, maldosamente, né, perguntou qual era o dia que deveria ser considerado, o dia da prisão preventiva ou o dia da prisão temporária. Muitas pessoas poderiam dizer que é o dia da prisão temporária para beneficiar o réu, né? Mas não, é o dia da conversão. Porque o caput do artigo 10 fala aqui expressamente,
Contado o prazo nesta hipótese de prisão preventiva, ó, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Tá? Ou seja, a partir do dia que se executar a decisão do juiz de prisão preventiva. Tá? Ok. Então, terminamos aqui o artigo 10 e espero que você tenha entendido tudo sobre essa questão da CESP. Tá? Até logo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.